E nós estamos de volta aqui ao estúdio do MP na TV, hoje com a presença do promotor Humberto Lapa Ferri, estamos falando a respeito de acessibilidade. E voltamos aí, prometemos no bloco anterior para falar sobre o piso tátil, que está sendo a grande polêmica aí, que Campo Grande vem discutindo hoje em dia. Câmara, Prefeitura, Ministério Público, todo mundo discutindo a respeito do piso tátil. O que é essa discussão, doutor? Que polêmica é essa? A polêmica, ela acho que está especificamente nas exigências, nos prazos e nas penalidades para aqueles que não estiverem cumprindo o que determina a lei, né? O piso tátil, ele é uma realidade, ele precisa ser inserido. Agora, obviamente, nós não temos, e não é interesse do Ministério Público, fazer uma revolução de que em dias ou meses a gente consiga modificar um histórico de uma cidade como Campo Grande que desde sempre, desde o início dela, nunca se pensou na questão da acessibilidade dos deficientes e também dos idosos para que eles possam exercer os seus direitos. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas o que é esse piso tátil, né? A arquitetura dele, como é que ele funciona, quem que precisa usar o piso tátil? O piso tátil, ele busca justamente fazer um diferencial nas calçadas para que aquelas pessoas, principalmente com deficiência visual e também as com deficiência de locomoção, tenham uma facilidade maior para se direcionar numa determinada calçada. A polêmica é justamente dizer, olha, mas se são poucas pessoas que utilizam, os custos são elevados, como se fazer para colocar esse piso? Porque a ideia é colocar na cidade toda, é isso? Isso, a ideia é que toda a cidade tenha. Agora, nós precisamos ter a consciência de que não podemos cobrar primeiro do cidadão sem que os órgãos públicos, as repartições públicas façam a sua parte. Esse é o problema, é porque o seu João que está lá na casa dele acha, mas por que eu tenho que colocar primeiro se a prefeitura não tem, por exemplo? Como é que eu preciso ter essa obrigação de colocar? Esse trabalho ele está sendo feito para que se conscientize os fiscais da prefeitura das cobranças em relação às repartições públicas, né? A ação civil pública que o Ministério Público obteve a liminar, e que houve recurso, mas o Tribunal de Justiça manteve, obriga com que o município a fazer a cobrança de vários órgãos públicos e locais de acesso a esse público. Então, no início da petição, o primeiro item que se tem são justamente repartições públicas. Porque é inconcebível que como você disse, o seu João lá, ele tenha que na verdade é uma obrigação e ele vai ter que fazer isso, mas que ele tenha que fazer primeiro, quando na verdade nós sabemos e temos consciência de que inúmeros órgãos públicos no nosso município não se adequaram. O argumento é que o órgão público precisa fazer licitação, só que essa lei ela é de 1999. Então as adaptações elas precisam ser feitas imediatamente. Se houver, obviamente, qualquer impasse jurídico e legal para que se faça, o Ministério Público vai ter a tranquilidade de estar aguardando. O que não pode é simplesmente, nós temos que fazer uma licitação, nós temos que colocar no orçamento. Tá, então vamos colocar no orçamento imediato, esse ano, para que no próximo já possa ser feito. Doutor, a gente está falando aí de prédios antigos, né? Porque a prefeitura é um prédio antigo. A prefeitura até soltou uma nota para toda a imprensa essa semana, dizendo que está fazendo a licitação, que vai se adequar, que eles precisam de um tempo, que é coisa que a população também precisa, né? Porque isso custa dinheiro. O pai de família não pode, da noite para o dia, fazer a calçada, porque não custa barato, nós sabemos muito bem disso, né? Como a prefeitura precisa desse tempo, toda a população também precisa, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O que o Ministério Público quer é que essa discussão se inicie e que, mais do que a discussão, que todos coloquem a mão na massa para modificar
essa é a realidade do nosso município. Agora, temos que ter sensibilidade de que não conseguiremos transformar essa questão da acessibilidade de uma hora para outra. É necessário que se dê os prazos devidos. Agora, que os órgãos públicos eles imediatamente resolvam, até por questão de exemplo. Como é que o cidadão está sendo cobrado de se fazer as adequações na sua casa, na sua calçada, no seu estabelecimento comercial, se as repartições públicas ainda não possuem. Então, e outro diferencial que a gente não pode esquecer é que essa polêmica ela só pode existir em relação aos prédios antigos. Hoje não é mais possível que qualquer empreendimento que tenha um projeto urbanístico, um projeto arquitetônico, tenha a licença e seja aprovado e possa começar a funcionar sem que cumpra as regras de acessibilidade. As novas obras que estão sendo construídas em Campo Grande, como os shoppings, por exemplo, alguns shoppings, um já foi construído, o outro já vai ser construído, eles têm que estar adequados a essas novas regras. Eles têm que estar adequados às normas da acessibilidade, sob pena, além das responsabilidades administrativas monetárias, eles podem ter o empreendimento interditado em razão da falta de acessibilidade. E, além disso, haveria, em tese, uma falta gravíssima por parte do órgão licenciador para que esse empreendimento tivesse início sem cumprimento da norma de acessibilidade. Então, quem está pensando em obras aí já tem que estar aí pronto para saber que tem que se adequar. Tem que se adequar. Doutora, a gente fala de acessibilidade, estamos falando do piso tátil, estamos falando de tanta coisa, mas acessibilidade de uma forma geral. Como é que está Campo Grande hoje? A gente sabe que Campo Grande não tem calçada. E não adianta dizer que tem, porque nós não temos, a gente sabe muito bem disso. A gente caminha pelo centro da cidade, a gente tropeça em buracos. Uhum. Isso também é uma falta de acessibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Essa ação, ela também discutiu essa problemática. É tanto que foi proposto na ação... Desculpe te interromper, mas nós temos postes no meio da calçada, nós sabemos disso também. Justamente. É uma época que não se preocupava, e aí já não se preocupava especificamente, já não estamos mais falando de deficiente nem de idoso. Aí a acessibilidade do cidadão. Como é que se pode, uma calçada que o objetivo é transitar, né? O trânsito de pedestres, você ter um poste bem no meio dela. Então, é claro que isso foi feito de forma irregular. Agora, nós não podemos também querer que, de uma hora para outra, todos esses postes sumam rapidamente. Não dá para arrumar o mundo também, né? A questão das irregularidades, o grande questionamento que fazem é justamente esse. Olha, mas se estão querendo que eu coloque o piso tátil na minha calçada, mas no vizinho não tem nem calçada. Exatamente. Como se fazer isso? O meu vizinho não tem calçada. Então, e eu preciso colocar o piso tátil. Justamente. O objetivo do Ministério Público foi delimitar para que seja feito isso de forma progressiva e organizada, né? Que essas mudanças ocorram dessa forma. E foi proposto que se fizesse uma cobrança por parte do município naquela região do centro da cidade, né? Que presume-se que você começa... O nome já fala, você começa do centro para de dentro para fora. Então foi proposto aquele quadrilátero entre a Calógeras, a 7 de Setembro, a Padre João Cripa e a Mato Grosso. A partir daí, você fala, pô, mas não é muito pequeno diante de uma cidade tão grande como a nossa? Mas se a gente conseguir fazer isso, a gente aumenta, começa a expandir. Para que a gente não vá hoje cair na falta de, que aí é falta de sensibilidade também, de cobrar do seu João, que mora lá no bairro afastado, quando na verdade às vezes a rua dele nem asfalto tem, e ele vai ser obrigatoriamente que fazer uma calçada com piso tátil. Então isso é o bom senso que tem que imperar em todos os agentes dessa discussão, para que a gente consiga a modificação dessa realidade nossa,
mas que ocorra sem sobressalto, paulatinamente, até para a gente chegar a um denominador sustos. comum, né, doutor? Justamente. A gente já está terminando, mas eu só quero encerrar com o senhor o seguinte: o piso tátil não é simplesmente colocar, né? Ele tem uma metragem, a pessoa tem que saber o que está fazendo e aonde que ele busca essas O próprio regras. agente fiscalizador da prefeitura, quando ele faz a notificação, ele necessariamente deve fazer a orientação para que o cidadão, cada um não faça do seu jeito. O piso tátil, ele é uma sequência. Então, se você coloca o seu piso tátil encostado no seu muro e eu vou e coloco perto da guia? Perto da guia, não tem... Vai virar um samba do crioulo doido. Justamente, você começa por um lado e aí isso vai gerar mais problemas para a pessoa que precisa daquele acesso. Então, essa orientação ela está sendo passada pelo município, se não está, deve ser passada pelo município, tem metragens, tem um local em que você deve colocar, a forma como esse piso deve ser colocado, senão nós podemos chegar ao absurdo de pessoas colocando de forma transversal, quando na verdade o objetivo é que seja retilíneo. Mas cá entre nós corremos um risco como esse, não corremos? Corremos, por isso que reforçamos que compete aí ao agente de fiscalização do município e obviamente aos arquitetos, aos engenheiros, às entidades que podem orientar o cidadão para que faça, quando for fazer, faça da forma correta. Não adianta simplesmente fazer e descumprindo mais uma regra. Vai gastar dinheiro e não vai atingir o objetivo. Doutor, foi um prazer ter o senhor aqui falando um pouquinho a respeito desse assunto que dá vontade de conversar cada hora mais, né? Porque é um assunto muito bom de se falar, de se discutir, uma questão de cidadania mesmo, né, doutor? Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu agradeço, estou à disposição. Dizer que o Ministério Público ele precisa justamente estar sendo mais claro e ficar o mais próximo possível do cidadão e a gente está à disposição porque que for preciso. Bom, esse é o objetivo do MPE na TV, não é isso, pessoal? A gente se vê na semana que vem para falar um pouco mais a respeito das ações do Ministério Público em Mato Grosso do Sul. Até mais, tchau!